Salve, salve, camaradas. E aí, tudo no suave com vocês? Espero que sim, pros bolsonaristas as coisas tá boa não, viu? Operação Lava Jato continua, meu velho. Vou trazer depoimento aqui de mais uma meliante condenada lá e tal, preso no acampamento meu mané. Por favor, se inscreve no canal se não for inscrito, aperta no like para ajudar engajamento e comentário é fundamental para o vídeo chegar mais longe. Pode comentar qualquer coisa, na dúvida, deixa um viva pra Lula, pra Xandão, pra democracia, pra Operação Lava Jato, ou quem sabe para o canal Filosofia Marginal. E se quiser e tiver nas condições de fortalecer com o Pix, ajude filosofiamarginal@gmail.com, pode ser com qualquer valor. E sem mais delongas, vou trazer já aqui o depoimento dela, na sequência trago as ideias que Xandão deu na hora de condenar a meliante. Bora pro vídeo. Testemunha Maria Isabel, presente, doutor. Ok. Doutor, na verdade, a Maria Isabel não consta do rol inicial oferecido, não é isso, doutor? Exatamente, eu tinha feito o pedido de Pedido de substituição de uma testemunha. substituição. Exato. Esse pedido não havia sido apreciado ainda. Eu não recebi nenhuma publicação, nenhuma intimação desse despacho. Tá certo. Doutor, essa testemunha não é de bons antecedentes, é? Não, senhor. Não, senhor. Não. Bom, doutor, como, na verdade, o doutor fez o pedido de substituição e ele não foi apreciado, eu aqui até gostaria de ouvir a doutora Adriana, mas a minha inclinação é de ouvi-la para a gente aproveitar o ato, né? Obrigado. Até porque, uma vez decidida a substituição, fica convalidado, melhor do que não ouvirmos, e aí temos que marcar outra audiência, né? Outra Exato. data. Obrigado. Concorda, doutora Adriana? Concordo plenamente, Excelência. Celeridade, enfim. Vamos ouvir. Muito bom senso de Vossa Excelência. Obrigado. Temos que ter aqui todos, caminhamos no mesmo sentido. Vamos lá. Vamos passar, então, a oitiva. A senhora Maria Isabel. Está me ouvindo, senhora Maria Isabel? Tô. Muito bem. Boa tarde, Isabel. Boa tarde. Mas, Isabel, só sabe que tem o dever de falar a verdade, né? Sob pena de crime. Sim. Tem consciência Sim. disso. O seu nome completo, senhora? Marisa, A sua idade? eu tenho 27 anos. A sua profissão? Eu sou comerciante. E a senhora reside aonde? Brasília. Em Brasília. A Isso. senhora tem algum parentesco, alguma amizade com as pessoas envolvidas, com a ré, enfim? Tenho. Na verdade, eu chamo de tia Miriam, né? Porque ela é irmã do meu tio, que é casado com a minha tia. Então, desde a infância, a gente sempre estava junto. Ela deve me conhecer desde que eu estava no colo da minha mãe e do meu pai. E na minha infância, ela me acompanhou muito. A gente jogava bola junto, brincava junto nos finais de semana, churrasco, essas coisas. Mas qual é o seu parentesco? Ela, na verdade, é parentesco nenhum, né? Se for ver Mas de coração, eu tenho ela como tia. Tudo bem. Essa questão vai ser valorada quando da apreciação da prova. Vamos lá, então. Doutor, o senhor tem a palavra para fazer a pergunta? Sim, obrigado, excelência. Boa tarde, dona Maria Isabel. Boa tarde. A senhora já falou aqui que conhece a acusada, a senhora Miriam, já há bastante tempo. O que a senhora pode falar a respeito desses fatos ali que envolvem a dona Miriam, que foi a Brasília? Bom, vamos começar por mim, né? Eu moro em Brasília há 4 anos, tenho loja em Brasília, sou comerciante lá, mas minha naturalidade é Santa Catarina. Volta e meia a gente vem para Santa Catarina, eu e minha família, para poder fazer eventos familiares, essas coisas. E eu sempre convido as pessoas para irem a Brasília para conhecer, para ver minha loja, porque, querendo ou não, eu sou nova, né? Montei loja e tal. E eu já tinha convidado ela várias vezes para ir a Brasília, mas nunca tinha definido datas e nada. Sempre deixava o convite em aberto. E aí, então, lá para janeiro, né? Que foi na época lá, eu estava na loja, estava trabalhando e recebi uma ligação do irmão dela, que é o meu tio, né?
dizendo que ela estava em Brasília. Mas aí eu não, a princípio, não estava sabendo de nada, assim, né? Eu convidava e tal, e ela estava em Brasília. E aí ele falou que ela estava vindo para fazer uma visita para mim, não sei o quê. E foi isso. A senhora fez o convite, então, a ela que fosse a Brasília para lhe visitar, é isso? Fiz. Não foi uma vez só, foram Mas foi, várias. foi na época que, assim, que antecedeu esses fatos, logo anterior esses fatos, ou... Sim, porque dezembro eu passo o Natal em Santa Catarina, né? Minha família é toda daqui. Então a gente faz churrasco, essas coisas, e foi num desses encontros que eu convidei. Tá. Ah, ah, a senhora ficou sabendo da prisão dela depois, então? É Isso, isso? que daí o meu tio me ligou. Eu tava na loja e ele me ligou. Tá, ok. Mas ela não tinha informado que estava indo naquele dia. Não, não me informou a data. Ela disse que ia, mas não me disse a data. Tá, ok. A senhora teve contato depois que ela saiu da prisão? Eu fui, na verdade, buscar ela, né? Porque não tinha ninguém para auxiliar ela lá. E aí, como eu moro em Brasília, eu busquei ela lá. A gente foi na minha loja, fiz um café lá na hora. Ela estava muito nervosa, fiz um café e tal. E na parte da tarde eu levei ela para minha casa, para A ela tomar inten- banho, se alimentar direito e tal. Ela falou a intenção dela de ir a Brasília qual que era? Me visitar, principalmente. Tinha mais alguma? Não, de minha parte era me visitar. Tá, ok, então. Satisfeita, excelência. Doutora, com a palavra. Doutora Adriana. Muito obrigada, Excelência. Boa tarde, senhora Maria Isabel. Boa tarde. É, como a senhora disse, a ré. Só um minutinho, deixa eu baixar aqui no meu computador. Um minuto. Miriam, ela é amiga da família. Há quanto tempo, mais ou menos? Eu tenho 27 anos. Eu acredito que a Miriam me conhece desde que eu estava no colo dos meus pais. Tá. E há quanto tempo que a senhora mora em Brasília? Eu moro há 4 anos e 6 meses, mais ou menos. E nesses 4 anos e 6 meses, quantas vezes a senhora já a convidou para visitá-la em Brasília? Olha, de 2 a 4 vezes. E nas outras vezes ela falou que ia, que não ia. Todo mundo fala que vem, né? Todo mundo fala que vai visitar e nunca vai. Isso volta e meia acontece. Alguma dessas outras, pelo que eu entendi, são várias famílias, é isso? Que tem aquela coisa de parentesco por amizade, é isso? Isso mesmo. E alguma dessas pessoas já foi visitar lá em Brasília? Não no mesmo grupo de amigos, mas sim, já veio alguns catarinenses já vieram para Brasília já. Ah, ah. E aí, nesse último dezembro que a senhora falou que foi no Natal, a senhora refez o convite. Sim, E desse último dezembro que a senhora foi no Natal, ela falou para a senhora que iria em janeiro? vamos marcar, sempre assim, vamos marcar de ir, mas não com datas específicas. Então, nesse último dezembro, ela não falou que iria em janeiro para Brasília, Disse que ia marcar, mas não a mas não data. disse que ia vir. Não, data não. Não a data. Como sempre, ela fez o que ela fazia sempre, Como todos fazem, né? como todos fazem. E aí, como a senhora disse, a senhora só soube que ela estava lá mesmo, aí ela ligou para a senhora. Que data a senhora se recorda? Ai, boa pergunta. Essa eu vou ficar devendo. Eu sei que eu só soube que ela estava lá depois, que quem me ligou foi o irmão dela, né? E, Que e, e ela, pediu para eu prestar um auxílio, só que eu não sabia o que fazer, porque, né? e, o, ir- Não e o irmão dela falou para a senhora o motivo pelo qual ela foi para Brasília? falou que ia vir me visitar, mas eu não sabia. Ah, entendi. Então o irmão Que dela era falou para ser uma surpresa, entendeu? Que eu te falei, ela é uma tia de muita infância minha.
Minha juventude eu passei com ela em campo de futebol, essas coisas. E a senhora costuma viajar? Eu venho para Santa Catarina e Brasília direto. Mas para outros lugares? Não, Haveria a possibilidade dela ter ido para Brasília e a senhora não estar? poderia. Poderia sim. Sem mais perguntas, Excelência. Muito obrigada. Obrigado, doutora. Umas teses, né, que essa galera quer inventar. A mulher foi fazer uma visita surpresa a outra. É muita onda mesmo. Ainda leva a galera com um certo tipo de afinidade e tal. Acho que no final das contas nem serve mesmo como testemunha. Se Braipá vai ser entendido só como informante. Enfim. Também não tem nenhuma pergunta complementar, tá? Senhora Maria está dispensada. Obrigado, viu? Muito obrigada. Uma excelente tarde. Senhores, vamos encerrado então a oitiva das testemunhas de defesa. Podemos passar ao interrogatório? Isso aí. Vamos. Muito bem. Claro. Senhora Miriam, está me ouvindo? Estou, perfeitamente. Boa tarde, senhora Miriam. Boa tarde. Nós vamos proceder ao ato do seu interrogatório aqui na ação penal 2387, em que se lhe é imputada as condutas de incitação ao crime e associação criminosa, tudo relacionado a eventos que ocorreram entre 8 e 9 de janeiro de 2023. A senhora teve contato particular com o seu advogado? Ele já teve esse contato? Já. Muito bem. A senhora tem o direito de permanecer em silêncio, direito constitucional. Em silêncio. A senhora pretende exercer esse direito ao silêncio ou vai falar? Não, eu vou falar. Falar. Muito bem. Então, nós vamos dividir o seu interrogatório em duas partes. A primeira é a parte de qualificação e, em seguida, a senhora então vai poder falar sobre os fatos. O seu nome completo, senhora Miriam? Miriam de Carvalho. A sua idade? Eu tenho 49 anos. O seu estado civil? Divorciada. Divorciado. A senhora tem filhos? Tenho. Excelência, só um minutinho, é que está fazendo um eco para mim que nem ontem nos testes, eu não sei se é porque eu estou com fone, talvez pelo volume, um eco muito forte quando a dona Miriam fala. A senhora poderia um pouquinho mais pausado e um pouco mais alto, acho. Senhora Miriam, aqui eu estou só na qualificação, doutora. A senhora Miriam falou que tem um filho. Esse filho é menor ou é capaz? Ou é maior? Maior já, está com 19, 20 anos já. Um pouco mais pausada, se a senhora puder falar, um pouco mais pausado e mais alto, por favor. Ele está com 20 anos. Certo. Qual a sua profissão? A senhora já falou? Eu sou comerciante. Comerciante. A sua escolaridade? Eu tenho superior completo. Superior completo. A senhora é portadora de alguma doença? Faz uso de algum medicamento? Não. Não. Já foi processada anteriormente? Agora eu estou em tratamento de depressão. Depressão. Que medicamento a senhora usa? Eu uso fluoxetina, risperidona e agora não lembro. Ok, não tem problema. A senhora já foi processada criminalmente? Nunca. Antes? Nunca. Não. Muito bem. Com relação aos fatos agora, senhora Miriam, a senhora esteve em Brasília no período que antecedeu e também nos dias 8 e 9 de janeiro de 2023? Eu cheguei em Brasília dia 8. Dia 8? Dia 8 de janeiro, às 20h40, mais ou menos. A senhora veio de onde? Eu vim de Joinville. De Joinville. E a que título a senhora foi a Brasília nesse período? Na realidade,
eu estava de férias, porque eu tenho comércio, só tenho férias no final do ano, né? Eu estava à praia, daí quando eu vim da praia, cheguei em Joinville, era dia 7, e aqui em Joinville nós temos o hábito de caminhar em frente ao batalhão, sabe? Inclusive até tem equipamentos lá que eles disponibilizam para as pessoas se exercitar. Eu estava caminhando no dia 7, mais ou menos, acho que era umas meio-dia e pouco. E dentro dessa caminhada, eu observo um grupo de pessoas com uniformes de verde e amarelo, e daí tinha uma plaquinha assim, ônibus para Brasília. Como eu tinha interesse em visitar a minha sobrinha de consideração em Brasília, eu perguntei, eu atravessei a rua e perguntei, o que vocês estão aguardando? Ela falou, nós estamos indo para Brasília. Daí eu falei assim, será que tem lugar, alguma coisa assim? O que vocês vão fazer lá? Ela falou, nós vamos fazer uma movimentação pacífica, ordeira, a gente vai fazer um cordão em volta, de oração em volta aos 3 poderes. Não vi maldade nenhuma de costume, né? Nunca vi nada. Eu falei, será que tem vaga para esse ônibus? E ela falou, olha, eu não sei. Daí ela falou, o ônibus vai chegar entre 1h30, 2 horas, fique aqui, se tiver vaga, a senhora vai. Daí eu fui para casa, tomei um banho, peguei um dinheiro e voltei ao batalhão. Uma mochila só com as roupas, né? E fiquei lá. Daí, nisso, o ônibus chegou, já era 5 horas. Isso a gente conversou com as pessoas ali que estavam, né, esperando, aguardando o ônibus. Daí chegou o ônibus, daí desceu a pessoa com uma listagem, conferindo. Eu falei, moça, será que tem alguma vaga para mim para Brasília? Daí ela falou assim, olha, não sei. Deixa eu dar uma olhada aqui na listagem, vou fazer a conferência de todos e eu volto a conversar contigo. Daí eu fiquei aguardando ali, subiram todos e sobraram 2 vagas para aquele ônibus. Daí eu fiquei aguardando, ela falou, me chamou, daí, tem 2 vagas. Você quer? Eu perguntei para ela, quanto que é? Daí ela falou, R$ 500. Daí eu paguei os R$ 500, embarquei. Tanto é que ela escreveu na hora, na mão, o meu nome. Se você olhar na listagem ali do ônibus, eu apareço escrito à mão ainda. Porque não tinha, como não estava nada programado. Daí fomos para Brasília, a caminho a Brasília, e a gente chegou, pode olhar pelo pedágio do ônibus, o horário que chegamos, e no caminho, depois de São Paulo, acabou a bateria do meu celular. E tá lá em Brasília, meu telefone ainda. E era um iPhone, eu não conseguia carregar. Eu fiquei sem comunicação. E como eu não conhecia ninguém, não tinha contato com ninguém, daí eu fiquei tentando várias vezes, acabei acho que estragando até o carregador. Chegamos lá em Brasília, né? E eram umas 20h40, o maior tumulto, sabe? Era helicóptero. O ônibus só chegou no QG e falou pra gente assim, desce, desce. Eu falei, que estranho, pega a tua mochila, desce. Daí eu desci, e nisso estava um pessoal do Exército, eu me direcionei a um rapaz daquele do Exército e falei assim, como que eu faço? Tem um carregador, como que eu posso carregar meu celular? Daí ele falou assim, se a senhora se direcionar até o final, perto do banheiro, lá tem uma barraca onde tem carregadores. O pessoal carrega celular. Eu peguei e fui nessa direção. E nisso começou, isso já estava escuro, sabe? E daí começou aquele tumulto de exército correndo. Eu falei, gente, o que está acontecendo? Altamente condenável, meu velho. Se aproveitou do transporte dos bandidos, tá ligado não? Se associou também aos bandidos utilizando a estrutura deles pra carregar celular e tudo mais. Sem pano, meu velho. Tem esse bagulho de não sabia não. Se junta com um monte de bandido, se mistura e depois quer vir com esses papos de que não sabia. Tá bom. Porque eu estava sem comunicação, eu não vi nada do que tinha acontecido. E daí eles explicaram, invadiram os 3 poderes lá, porque estava combinado na segunda-feira que iríamos orar. Meu velho, bom é assim, a primeira pessoa do plural, iríamos orar, né?
Então você não foi só pra visitar, você ia fazer bagulho de oração também. Só que essa oração aí não era oração normal, não. Era uma oração bandida e criminosa, pedindo intervenção divina, para que a intervenção divina provocasse uma intervenção militar para que fosse exterminado o governo que tinha sido recentemente eleito, inclusive com meu voto. Ficou, foi baixinha as penas, amor, velho. E daí eu falo, invadiram lá e a polícia está prendendo. Não pode sair à noite. Daí, nisso, eu consegui uma tomada lá nessa barraca que eu cheguei, tinha uma cadeira, eu sentei e cochilei, porque eu estava muito exausta, cansada, o carregador não carregava, e eu fiquei ali, sei que eu peguei no sono. E isso já estava, daí acalmou um pouco aquele tumulto no QG, mas isso já era 3, 4 horas da manhã, né? Eu não consegui. E daí não saía, porque quem saía, ele falava que estavam prendendo. Eu não sabia o que estava acontecendo. Eu falei, bom, quando amanhecer, né, eu vou direcionar para sair, porque, né, eu não conheço o lugar, sem celular, sem comunicação. Eu tinha a Maria Isabel, que eu podia ligar, né, para me buscar. E eu não consegui por causa do meu telefone. De manhã cedo, era umas 6 horas, quando clareou um pouquinho, eu peguei minha mochila e falei, vou me direcionar a alguma loja, alguma coisa, comprar um carregador para me ter comunicação. No que eu cheguei para sair, um rapaz do exército falou para mim, minha senhora, a senhora não pode sair. Eu falei, como eu não posso sair? Não, não pode, não está permitido a saída. Daí eu até fiquei nervosa, mas o que está acontecendo? Daí ele falou, senhora, eu tenho que aguardar e eles vão comunicar a hora que é para vocês saírem daqui. Tudo bem, daí fiquei esperando, e falou no microfone lá, falaram, né, olha, vocês aguardem, vocês entrem no ônibus, e nós iremos direcioná-lo, vamos fazer um cadastro e nós iremos direcioná-lo ou para a rodoviária ou para onde for, um lugar seguro para você, né? Tudo bem, aguardamos, entramos no ônibus, entramos 9 horas no ônibus, rodamos Brasília inteirinha, não podia sair do ônibus. Daí fomos para a delegacia da Polícia Civil. Daí lá eu falava, nossa, nós queremos ir no banheiro. E nós trancadas, isso já era umas 2 horas da tarde, e nós rodando, né, lá na Polícia Civil. Daí eu falei assim, eu precisava de um banheiro. Eu falei, eu preciso ir no banheiro. Daí muito choro da mulherada, as policiais da Polícia Civil pegou nós, levou num mato. Eu achei muito estranho aquilo, sabe? Por que nós não tínhamos a liberdade de ir num banheiro nem nada? Eles só pegaram, mandaram nós fazer ali, botaram de novo no ônibus, rodamos de volta, chegamos próximo das 5 horas, no ginásio da polícia. E supostamente ainda gastou 500 conto pra fazer esse turismo. Podia ir de graça, amor, era só pedir a vaga e subir no ônibus, mas não, quis pagar, a mulher já falou, me dê 500. Ali, eles pegaram a nossa bolsa, fizeram todas as vistorias, né, e mandaram nós para o ginásio. Daí, 5 horas da tarde, serviram uma marmita para o pessoal, né, e eu naquela agonia, e eu ainda sem um carregador, sem celular, sem comunicação. E daí ninguém tinha iPhone, que estavam em volta lá daquele ginásio, não consegui carregar. Daí quando eu saí 3 horas da manhã, nós fomos fazer o cadastramento, que era uma fila muito grande, era 3 horas da manhã. Quando nós direcionamos, chegou a nossa vez de fazer o cadastro, que era mentira, eu achava que, né, até então estávamos iludidos. Eu falei, vamos fazer o cadastro, eu levantei 3 horas da manhã, falei, vou lá fazer o cadastro. Cheguei na minha fila, era 3 horas. Daí eles fizeram, né, perguntaram como é que eu cheguei e tal, que horas eu cheguei, expliquei, cheguei 8 horas da noite, assim, até então estou presa, até agora e não consigo, presa no sentido que eu não tinha liberdade para fazer o que eu havia, né, uma comunicação, não conseguia avisar nem nada. Daí a delegada da Polícia Federal não me atendeu assim, ela falou assim, a senhora está presa. Aquele momento que ela me explicou, eu falei, mas como assim presa? O que eu fiz?
Daí ela falou, olha, nós não temos, a senhora está presa, a senhora tem direito a uma ligação. Eu falei, olha, até agora eu não consegui essa ligação. Eu falei, desde que eu saí de Joinville de São Paulo, eu falei, que acabou, até hoje eu não consegui. Daí ela falou, a senhora tem uma ligação. Daí eu falei, mas o meu celular eu não consegui carregar. Ela puxou da mochila dela, ela tinha um iPhone dela. Tá, amor, velho, bagulho doido, eu vou pra arrumar carregador desse negócio aí. Eu vou querer mais não, tenho celular dessa marca não. É uma dificuldade, né não? Oxi, doideira do caramba. Agora sim, a PF quando ia quebrar a senha de celular dos bolsonaristas lá nas investigações, quando era iPhone era bagulho doido, muitas vezes eles nem conseguiam descolar a senha. Ela falou, eu tenho um carregador, aqueles turcos, sabe? Daí ela botou, o dela funcionou. Consegui fazer uma ligação. Era 3 horas da manhã, eu liguei para o meu filho, ele estava dormindo, não atendeu. Dali ela tomou o celular e dali fomos direto para o presídio. Tá? Até então ficamos sem comunicação, sem nada. Doutora Miriam, a senhora disse que pegou esse ônibus em Joinville na frente do quartel, ali onde a senhora andava, Isso. Uhum. e pagou R$ 500 pela passagem. A senhora tinha previsão de retorno para Joinville? Quanto tempo ficaria em Brasília? Ela comunicou ali que o ônibus viria na quarta-feira. Mas como eu não tinha interesse em voltar com o ônibus, porque eu ia para a casa da Maria Isabel, eu não sabia se eu ia levar um dia, 2 dias, depois eu pegava um voo, entendeu? Eu só peguei a carona para ida. Certo. A senhora, então, viajou com a intenção de visitar sua sobrinha, Isso. Conhecer Brasília. E daí, Sim. como a gente conhece o movimento, que era um movimento tranquilo, eu falei, eu vou com esse pessoal, né? Tipo assim, não ia ter problema eu embarcar nesse ônibus e ir até Brasília. Certo, mas se a intenção era essa, a senhora não chegou a ligar para sua sobrinha avisando que iria? Como eu não tinha certeza que eu ia conseguir a vaga, eu não liguei. E daí, quando eu cheguei em São Paulo, que eu comecei, que eu nem para o meu filho eu consegui ligar. No caminho eu ia ligar, ó, Isabel, a tia está chegando, tal horário, tal, vai me buscar no QG. Porque como eu fiquei sem comunicação, por isso eu fiquei todo momento sem comunicação. Sorte da tua sobrinha, me escolheu dela ir te buscar e ficar por lá mesmo também. Que sorte do caramba. E quando eu estava no preso, eu pedia para eles, por favor, avisem minha família. Porque nem eles avisavam. Nesse período em que a senhora teve no quartel em Brasília, que foi a madrugada, provavelmente, de domingo, né? De segunda. Noite de domingo, madrugada, né? De segunda. Uhum. A senhora participou de alguma manifestação ali? Nunca. Eu não conhecia ninguém, nunca nem, sabe? E não tinha manifestação lá no que estavam carregando o celular. Eles estavam só aquela correria e tal. Depois se acalmaram um pouco, tanto é que eu cochilei na cadeira e eu não conseguia, porque eu queria comunicação, meu filho estava preocupado, todo mundo ia sair, entendeu? Doutora Adriana, pode fazer a pergunta. Muito obrigada, Excelência. Boa tarde, senhora Miriam. Oi, boa tarde. Pelo que a testemunha disse, a senhora e ela se conhecem há mais de 27 anos, é isso? Uhum. E a senhora já tinha manifestado várias vezes a vontade de ir a Brasília. Sim. Sempre quando a gente se encontrava no churrasco, coisa assim, né? Ah, tia, vai lá me visitar, vou sim. Mas como eu tenho empresa e eu não tenho muito período de férias, eu só aproveito entre Natal e coisa, porque eu sou sozinha, sou divorciada. Imagina cuidar de um monte de escaladores e, sabe, nunca tive tempo, assim, para... Só tem empresa do quê? Tinha, né, loja de revestimentos, antes de ser presa. Eu trabalho com divisórias, persianas, essas coisas assim. Entendi. A senhora falou também que que a senhora pratica caminhada, não é isso? Isso, aham. E na frente do QG. Sempre passa na frente do QG. Qual que é o percurso da sua caminhada? E quantos quilômetros? Como eu
sou sozinha, para caminhar na rua é muito complicado. E daí, em Joinville, todo mundo tem o hábito de caminhar em frente ao batalhão. Você vai, estaciona o carro e você caminha, porque como é mais reto e tem muita gente caminhando, então a gente sempre vai. A mulher, principalmente, tem bastante. É bem seguro, né? A senhora sabe quantos quilômetros que dá? A senhora é uma praticante, assim, ida e volta? Qual é o percurso? O percurso da minha casa para o batalhão? Não, o percurso que a senhora faz caminhando. Geralmente eu caminho de 6 a 12 quilômetros. Então, qual seria o percurso de 6 a 12 quilômetros? Porque é um percurso grande. Isso, eu conto volta lá no batalhão, né? Eu faço 10 voltas e vou para casa. 10 voltas de 600 mais ou metros. Menos o contorno todo dá em torno de 1 quilômetro e 4, mais ou menos, quase 2 quilômetros. Em volta Joinville não tem parque. Não tem parque, senhora. Não. Não tem nenhum outro lugar mais arborizado para caminhar? Assim, não. Só tem um mirante, mas aí o mirante é muito mato. Eu acho muito perigoso. Então, a gente, principalmente bastante mulheres, caminham em volta do batalhão. E nessa época de outubro de 2022, outubro de 2022 a janeiro de 2023, tinha alguma manifestação nesse QG de Joinville? Sim, sempre tinha. E o que tinha nessa manifestação? Não, na realidade, daí tu não caminhava mais próximo ali. Tu só passava por uma rua, porque estava sempre cheio de gente. Daí não dava para tu fazer a quadra certinho do exército. É porque a senhora começou, salvo engano, né? No início do depoimento da senhora, a senhora falou que caminhava em frente ao QG. Isso. Aqui é 62 BI. Mas então, na frente do QG, tinha manifestação naquela época. Sim, a gente sempre caminhava. Daí, quando o pessoal estava muita gente ali, a gente não conseguia fazer a quadra, a gente só caminhava na lateral dele. E nessa manifestação que tinha lá no QG, o que tinha? Tinha faixa, tinha gente? Eu não reparava, era muita gente que eu não conseguia ver, assim, era muita gente de verde e amarelo. Era bastante, muita gente. Muita gente de verde e amarelo. Aí, a senhora falou que a senhora viu para a passagem que a senhora surgiu uma oportunidade perto do QG, não foi isso? Isso. Daí ali já não tinha tanta gente, a gente já estava conseguindo fazer a quadra em volta, já estava caminhando normal, porque já não tinha muita gente mais, sabe? A gente quem? A gente quem? Gente e pessoas, eu digo a gente e pessoas. Ah, bom, melhor se explicar, né? Que tem as pessoas que caminhavam e tinha o gado que ficava lá pastando, né? Mulheres já conseguiam andar em volta do QG. E o que tinha lá? Era uma agência de turismo? O que era? Na realidade, elas tinham tipo uma imobiliária que tinha um toldo, uma esquina assim, e daí tinha uma varetinha escrita assim, ônibus da Brasília. E daí tinha bastante gente que estava aguardando, né, com verde e amarelo e umas mochilas. Daí eu perguntei, para onde que vocês estão indo para Brasília? Como eu tinha interesse, né, e eu sabia que era pessoal de boa índole que estava indo, daí eu falei assim, será que tem vaga? Ela falou, tem. E eu aproveitei esse período que eu estava de férias, terminando as minhas férias, eu falei, vou visitar a Maria Isabel, depois eu volto e continuo trabalhando, né? Mas ônibus para Brasília, todo mundo de verde e amarelo, e a finalidade dessa viagem era o quê? Isso, daí eu perguntei para ela, o que vocês vão fazer em Brasília? Porque já tinha acabado já tinha, né? Daí ela falou assim, não. Tinha acabado o quê? Não entendi o que tinha acabado. Eu já tinha acabado, já tinha feito eleições, tudo, já tinha desmantelado os movimentos, porque a gente já estava conseguindo passar normalmente em frente ao batalhão. Né? Daí, por isso que ela falou assim, não, a gente está indo, me informei lá naquele grupo, eu falei, o que vocês estão fazendo? O que vocês vão fazer em Brasília? Ela falou, nós vamos fazer uma movimentação
pacífica, a gente vai fazer um cordão de oração em volta dos três poderes. Ela falou, a gente vai chegar lá mais ou menos no dia 8, e seria na segunda-feira que seria, a movimentação de ir lá em torno dos três poderes. Mas a senhora me falou assim, que a senhora fez a pergunta, mas o que vocês vão fazer em Brasília? A senhora teve dúvida do que eles iam fazer em Brasília e mesmo assim a senhora foi? Porque ela falou, porque não tinha mais o que fazer em Brasília, né? A movimentação já tinha se desmantelado, já tinha acabado a movimentação. Ela falou, não, nós vamos lá fazer uma oração, né? Mas a senhora então foi para... Eu fui para visitar Maria Isabel. Mas aí a senhora Na verdade, eu pegou... queria conhecer Brasília, né? Mas, desculpa, a senhora foi para Brasília para fazer a oração ou para visitar a sua sobrinha amiga? Eu fui visitar minha sobrinha amiga, mas como eu perguntei a elas o que elas iriam fazer, o que aquelas pessoas iriam fazer em Brasília. Porque como é que eu vou embarcar no ônibus e saber onde que as pessoas vão fazer? É, meu velho, então não tem pra onde correr não. Entrou no ônibus sabendo que tava embarcando com um monte de bandido, tá ligado? A questão é que ela pensou que não ia dar em nada porque os bandidos eram pacíficos, mas... Oxi, merecia mais tempo de cana, eu acho. Né? Eu peguei e consultei, eu falei, então antes de ir para Brasília, o que vocês vão fazer lá? Eu falei, nós vamos fazer uma movimentação pacífica e vamos fazer um cordão de oração em frente aos poderes, na segunda-feira. Pois não, deu certinho, eu chego lá, né? Então, por isso que eu me formei. Nas Tem carona para ir? A senhora não tinha dinheiro para... Porque eu vi que a senhora falou que voltaria de avião. Uhum. A senhora não tinha dinheiro para ir de avião para Brasília? Não, porque na realidade eu estava voltando de férias. Tá? Eu estava voltando de férias. Então, Mas eu estava no fim das férias, pelo que a senhora já disse. No fim das férias, isso. Daí eu já estava, já não tinha tudo no quilo de dinheiro, né? Daí eu falei assim, não, vou aproveitar essa viagem, o pessoal que está indo, vou aproveitar essa carona. Pessoas que estavam lá. A senhora falou que pagou R$ 500, não foi isso? Eu paguei R$ 500. Tá. A senhora falou que pagou R$ 500. Era um ônibus leito, era um ônibus na frente do QG? A saída foi na frente do QG? A saída foi na frente do QG. E o ônibus não era... Quando eu vi o ônibus, eu vi que tinha pagado até demais, porque era um ônibus muito correto. Muito, sabe? Eu me arrependi. Eu falei assim, agora eu já estava, né? Eu falei, agora eu vou. Mas o ônibus era muito simples. E quantas horas? Não, pode continuar. Desculpa interromper a senhora. Eu só soube como que era a condição do ônibus quando ele chegou. Só depois que ele chegou. E ele estava lotado, né? Que a senhora falou que a senhora foi uma das últimas, né? Fui uma das últimas. Surgiram 2 vagas. E daí ela falou, não, se você quiser ir. Daí eu paguei e entrei no ônibus. Todo mundo estava de camiseta verde e amarela? 90% de verde e amarelo. A senhora estava? Não, eu estava com uma camisa branca. Tá. A senhora participava das manifestações do QG na cidade de Joinville? Não. Pacificamente? Não. Eu nunca participei porque eu não tinha tempo. Se tivesse tempo, participaria? Não sei. Se está na Constituição, se participaria, não teria problema, né? Não sei. Aí, quantas horas de Joinville até Brasília? Então, nós saímos, daí o ônibus se deslocou, era 5h30, mais ou menos. Do dia 8, do dia 5h30 da madrugada. Dia 7. Tá, porque a senhora tinha falado. Porque a senhora tinha falado para Vossa Excelência que era 8h40 de Joinville. Então, desculpa, é 20h40. Então foi, peraí, dia 7, 20h40 da noite. Não, era dia 7,
Eu saí às 17h30 da frente do 62BI, que seria o batalhão aqui. Ah, tá. Dia Daí eu 7. cheguei em Brasília no dia 8, às 20h40 ou 20, quase 19h40, 20h40, esse horário aí, já estava escuro já. Agora só vou falar um pouquinho do percurso. A senhora estava com o seu celular, é um iPhone que a senhora tem, né? Isso. Tinha ou tem? Não, Qual, está em Brasília. qual modelo do É um iPhone? XR. Um iPhone XR. E durante a viagem houve paradas do ônibus? Parou. Em determinados lugares pararam. Daí, só que eu até tentei comprar no última parada, comprar um cabo, só que eu não tinha o original do iPhone. E esse falsificado, eles não aceitam. Ah. E quando que a senhora percebeu que estava descarregando seu E celular? quando acabou a bateria, passamos de São Paulo, eu fiquei já sem celular. Até na vistoria, você pode olhar isso, que não tem nada, não tem registro nenhum, não tem nada. E ninguém no ônibus tinha um para emprestar para a senhora? Eu não conhecia ninguém. Tipo assim, se eu tivesse algum conhecido, né? O que tinha do lado era um rapaz do lado que estava do meu lado no banco. Eu perguntei para ele, falou, olha, minha senhora, eu não tenho esse modelo de telefone. Daí eu não Entendi. tinha. Tá. Bom, aí quando a senhora chegou lá 20h40 da noite, né, do dia 8, a senhora entrou no acampamento, que aí a senhora foi procurar um lugar para carregar o celular, certo? Uhum. E o que a senhora viu lá do acampamento? Essa coisa, porque eu não entendi aquilo, porque tinha muito helicóptero e tinha muita, assim, estava muito tumulto, assim, do exército com a polícia. Aqui não existe tal da guarda municipal. Para mim era tudo estranho, sabe? Eram uniformes diferentes, sabe? Eu falei, eu não estava entendendo nada, porque eu não estava sabendo de nada, sabe? Eu estava bem perdida, num local bem perdido. E eu não sabia se era conflito do exército com aquele pessoal, que ele foi até um carro de, tipo daquele, um tanque, de madrugada, sabe? Correndo assim, eu falei, meu Deus, o que é isso? E eu apavorada, eu peguei e fiquei naquele cantinho, lá onde eu achei a cadeira, e fiquei tentando carregar o celular, que não carregou. Só foi carregar na mão da delegada da Polícia Federal. E a senhora dormiu aonde? Eu não dormi, eu fiquei sentada numa cadeira, eu estava cansada, eu estava com fome, estava suja, porque pensa, era um ônibus péssimo, não tinha nem como fazer xixi no banheiro, era péssimo, eu vomitava. Gente, foi a pior viagem da minha vida. E a senhora tinha muita gente de verde e amarelo e- entre os manifestantes no acampamento? Não, porque daí lá era mais escuro, mas tinha gente de verde e amarelo. E, tipo assim, sempre tinha alguém ou com uma camisa branca, com alguma coisa do Brasil. Isso aí sempre. Sim, Porque, e também tinha muita gente sem, sabe? Muita gente normal, assim. porque a senhora falou também que no seu depoimento que a senhora era uma manifestação na dos três poderes, foi exatamente isso que a senhora falou, né? Uhum. Eu não conheço também, tá? Não cheguei nem conhecer. Mas a senhora viu faixas no acampamento? Não vi nada. Não Não tinha, tinha na faixa. verdade, não tinha nada, porque era uma correria, sabe? Ninguém tava, não tinha mais aquela movimentação, de assim, que nem estavam falando, não tem nada disso. Era uma correria, era gente correndo, era uma coisa muito estranha. Eu estranhei muito. Sim. Porque até então eu não tinha a comunicação de ver o que estava, não estava com o celular para ver na mídia o que tinha acontecido. Talvez se eu tivesse acesso, eu conseguiria entender o que estava acontecendo. Eu não consegui, porque era muita gente correndo, era policial da Força, da Guarda Nacional, era exército, sabe? Era uma coisa que eu não entendia. E os manifestantes eles estavam correndo?
Os manifestantes não, os que estavam lá dentro, não, estava todo mundo tentando carregar um celular, um tentando ir no banheiro, porque não tinha banheiro lá, e eu querendo carregar meu celular para sair o quanto antes, porque eu já tinha saído, se eu pudesse, comunicação, eu tinha saído à noite, porque eu queria tomar um banho, eu estava sem tomar banho, alimentação, fiz alimentação na rua, mas não é a mesma coisa, né? E aquele banheiro do ônibus era muito ruim. E eu daí fui procurar um banheiro lá, também era péssimo, nossa. Aí a senhora falou que uma pessoa, ela falou no microfone para vocês irem para o ônibus. Ela Foi falou no dia 9 daí já. isso, no dia 9. Aí ela falou no microfone, era uma pessoa que ela era manifestante ou ela era um policial? Era policial, cara. Era um policial. E ele subiu no carro de som? Não, eles fizeram tipo um palanque lá, tem tipo um palanque assim, né? E daí, quando eles falaram assim, ó, agora o exército vai se manifestar, daí todos nós fomos lá ouvir o que ia acontecer. Ele falou, olha, nós não queremos conflito, a gente reservou uns ônibus ali, vocês entram no ônibus. Quem não entrar pacificamente, nós vamos já usar a força, nessas palavras. Então, todos se dirijam aos ônibus e entrem no ônibus que nós vamos fazer um cadastro com vocês. Vamos fazer um cadastro, daí de lá nós direcionamos quem vai pegar para a rodoviária, pegar o ônibus, vai para o ônibus, quem vai querer ficar um ponto distante de Brasília pode ficar. Então, ele falou assim, só que primeiro vamos fazer o cadastro. Em nenhum momento ele falou ou aconteceu, insinuou que as pessoas, nós estávamos presas. Eu só soube da voz que eu estava presa às 3 horas da manhã do dia 10, aí, no caso, né? Que daí foi dia 9, nós rodamos o dia todo, daí dormimos, né? Ficamos às 3 horas da manhã, do dia 10, que eu soube que ele me deu a voz de prisão. Eu falei, mas como? Me explica o que está acontecendo? Tá vendo, meu velho? Teve uma individualização desde a voz de prisão, meu velho, que foi de um em um. Oxi. A galera ia falar pra mim, poucas pessoas assim, olha, vocês estão presos em Iraipá. Ia ser maior chilique, meu irmão. Agora sim, não precisava ser dotada de uma inteligência extraordinária em Iraipá pra poder entender que tava preso, não, tá ligado? Principalmente os bolsonaristas que tinham acesso à internet e celular. E a senhora viu esse manifestante esse policial conversando com manifestante, com algum manifestante antes de dar essa notícia para os demais? Não, porque não, ele já estava junto com o pessoal do Exército, tá? E até achamos que ele era do Exército. Não, a minha pergunta foi se a senhora viu ele conversando com algum manifestante antes. Ou a senhora viu ou a senhora não viu? Não vi viu. nada. Não vi. Comigo. Alô? Oi, tá me ouvindo? Eu não tô A doutora desligou o microfone. Desculpa, perdão, é que eu bati com o cotovelo no meu mouse, perdão. Tudo bem. Perdão, excelência, perdão. Com relação à sua sobrinha amiga, a senhora ia chegar de surpresa na casa dela? Não, de surpresa. Quando eu chegasse em São Paulo, mais ou menos, eu ia tentar ligar para ela, Isabel, acho que está chegando tal horário. Só que eu não falei, porque como o ônibus estava muito lerdo, estava demorando demais. Ele estragou até na estrada. E depois, quando eu deixei para entrar em contato para frente, mais ou menos, para saber o horário que eu ia chegar, eu já fiquei sem telefone. Passou pela cabeça da senhora que ela poderia não estar lá? Ela tem uma loja. É muito difícil ela viajar, tipo, nós já tínhamos passado o Natal aqui, ela já tinha voltado a Brasília. Entendi. E a programação da senhora era ficar quantos dias lá? Eu ia ficar uns 3, 4 dias. Eu tinha ainda mais de uma semana e pouquinho ainda antes de eu iniciar o trabalho, que era a minha obra, né? E a senhora falou que ia voltar de avião, né? Isso, daí eu voltaria de avião para ser mais rápido. E voltei, né?
Sem mais, obrigada, excelência. Obrigada, viu? Obrigado, doutor. Até logo. Doutor Sérgio. Obrigado, excelência. Dona Miriam, a senhora já só gostaria de confirmar, a senhora não conhecia ninguém daquele ônibus, então? Não, não conhecia ninguém, por isso que eu fiquei sem comunicação. Ok. Lá em Brasília, quando desembarcaram lá, a senhora conversou com alguém? Só com o rapaz do exército, que ele me orientou onde que eu poderia carregar o celular. Era mais no final do acampamento. Ok. Sem mais perguntas, excelência. Obrigado, doutor. Muito bem, senhores. Vamos dar por encerrado aqui a instrução. E em relação à apelação, que hora estamos instruindo, a ação penal, que hora estamos instruindo, eu dou por encerrada aqui a instrução e os senhores já saem intimados para fins do artigo 402 do Código de Processo Penal. Né, meu velho? Só acho baixinha a condenação, que é 1 ano por associação criminosa, incitação ao crime e pagamento de multa, o mínimo que Xandão podia dar. E esse ano de reclusão ainda é convertido em 225 horas de serviço comunitário, 4 dias sobre cursinho e pá de democracia, golpe de Estado, umas coisas assim. Ficar sem rede social, sem posse ou porte de arma, passaporte, tá ligado? Não é besteirão, de leve mesmo. Oxi, na moral, tem pra onde não. Se juntou com o meliante que tava pedindo golpe e incitando as forças armadas a dar golpe. Não tem pra onde correr, se juntou, velho, com os bandidos, chorou. Enfim, eu vou já finalizar o vídeo por aqui. Não, pô, tem que trazer aqui as ideias que Xandão deu pra colocar no voto dela, né? Pera aí que já vou pegar. Pronto, aí tá assim, ó. Quis interrogatório judicial em resposta às perguntas formuladas pela defesa, a acusada Lucimar Frank Soares de Siqueira confessou a participação nas manifestações golpistas na cidade de Brasília, DF, documento tal. Narra que chegou a Brasília, a DF, entre 15h30 às 16 horas, do dia 8 de janeiro de 23, alega que não participou das bolsonaristas e não deixar as coisas inteiras nos 3 poderes. Ao final, negou que tenha se associado a outras pessoas para cometer crimes. Documento tal. A propósito, em série de alegações finais, a ré admite ter pernoitado no acampamento em frente ao quartel-general do Exército, onde pernoitou de 8 a 9 de janeiro até ser presa pela PF, documento tal. A confissão da ré, corroborada por ao menos 529 réus coautores dos crimes que igualmente confessaram a mesma conduta e firmaram acordos de não persecução penal com a Procuradoria-Geral da República, devidamente homologados por este Supremo Tribunal Federal. Nesse contexto, inclusive, destaquem-se as fotografias juntadas na denúncia que demonstram estrutura bem organizada com barracas, lonas, alimentos estocados, água, geradores, eletrodomésticos tais como geladeiras e freezers. Tem pra onde correr não, ela inclusive usufruiu do bagulho, tentou usufruir, né? Queria usar o treco de carregar o celular, mas não deu certo. É pelos papos dela que essa galera aí da facção e organização bolsonarista mente que samurrinha. E também disse o bagulho do banheiro, né? Que usou, mas não gostou. Os bagulho de graça ainda quer tá reclamando, meu irmão. E quanto será que deve ser ir de Joinville pra Brasília? Porque ela pagou 500 conto assim em Ibrahipá pra ir pra um bagulho nada a ver. Enfim, vou encerrar já o vídeo por aqui. Por favor, se inscreve no canal, aperta no like, comenta alguma coisa também para ajudar o engajamento e fazer o vídeo chegar mais longe. Se puder e quiser dar uma fortalecida com o canal também, por Pix, é ajudaefilosofiamarginal@gmail.com. Valeu, tamo junto, até a próxima. Pra golpista sem anistia, vamos ver, Xandão, prende logo o Bolsonaro, nós autoriza. Inscreva-se, curta e compartilhe. E se possível, manda um Pix. Estou precisando muito e só o Bolsonaro que não precisa recebeu. Até a próxima!